Parabéns então à jornalista Anabel. E para falar deste tema, nós convidamos os médicos Rui Pantoja, endocrinologista, e Regis Júnior, nutrólogo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos então. E eu gostaria então, doutor Rui, que o senhor falasse sobre obesidade. Qual é a definição da obesidade? Pois é, a obesidade a gente define levando em conta a altura e o peso da pessoa, né? Então, existe uma fórmula onde a gente põe no numerador o peso e no denominador a altura da pessoa em metros ao quadrado. Então, isso dá acima de 30 quilogramas por metro quadrado, a pessoa é considerada obesa, né? E agora no Congresso Brasileiro de Endocrinologia, que acabou sábado agora em Belo Horizonte, foi mostrado isso, que é importantíssimo, como essa moça falou agora, se saber que a gente precisa, não pode ter dietas esquisitas, dietas que saiam do padrão dos alimentos que a pessoa usa no dia a dia. Sugeriu-se, então, que se faça que os tipos de alimentos sejam aqueles que as pessoas já estão usando, e daquilo ali a nutricionista calcula um déficit de 500 a 1.000 calorias, para poder a pessoa, então, se relacionar com os alimentos que ela sempre se relacionou e, criando esse déficit, perder peso. Para manter o peso perdido, é preciso que haja atividade física, como ela fez, porque na medida que a gente vai perdendo peso, o organismo não gosta, pensa que está errado, porque geneticamente você foi feito para ter aquele peso. Então, o que o organismo faz? Ele perde massa muscular. E aí aquele pouquinho de comida que estava ali emagrecendo é o mesmo pouquinho que vai lhe reengordar, porque o organismo deixa de queimar. Então, para você desfazer esse mecanismo, entre aspas, de defesa do organismo, você tem que malhar, tem que ter músculo, musculação e atividade física regular. Doutor Rui, para quem está acima do peso, como identificar se é um problema hormonal, se é realmente uma alimentação que está errada? Como saber isso? Nós temos algumas alterações hormonais levam à obesidade. Isso a gente detecta com mais facilidade na criança. Mas não é uma coisa que a gente foque, faz parte da rotina do exame laboratorial e clínico, evidentemente, investigar a tireoide, o hormônio do crescimento, e o cortisol, que dá a chamada síndrome de Cushing. Mas há um entendimento um pouco errado da população de que tudo vai lá para os hormônios. E os hormônios, às vezes, estão alterados por causa da obesidade, e não que primariamente eles causem a obesidade. Tá certo? Doutor Regis Júnior, e qual seria o papel do médico nutrólogo nesse processo todo? Eu acho que, primeiramente, bom dia, né? Eu acho que não existe uma dieta para todo mundo. Existe o estilo de vida saudável, um sono reparador, um gerenciamento de peso inteligente, um emagrecimento inteligente, alimentos funcionais, os alimentos inteligentes, né? Só que hoje a nossa população está rica em alimentos industrializados e processados, e rico em açúcar, que é o carboidrato refinado. Então, o que a gente viu, por exemplo, na reportagem, ela se reeducando alimentarmente e, claro, também fazendo exercício físico, né, é o melhor caminho. Esse é o melhor caminho, a prática de exercício físico, né, junto com a alimentação, mas junto com um padrão alimentar que seja ideal, individualizado para aquela paciente. Né? E de um modo geral... Pode falar, professor. De um modo geral, a gente sabe que 1 grama de gordura são 9 calorias. 1 grama de carboidrato, 4 calorias. 1 grama de proteína, que é a carne magra, 4 calorias também. Então, essencialmente, para a pessoa perder peso, ela deve restringir gordura, certo? Isso foi mostrado agora também no Congresso, porque tem muito debate nessa área, mas o final de tudo, todos os tipos de dieta que existem, no final de tudo, elas vão, depois de 1 ano, elas dão o mesmo resultado, tá certo? Doutor Regis Júnior, e essas dietas da moda aí? É porque hoje a população brasileira, a maioria hoje come pão de manhã cedo, aí come leite. Aí no meio da manhã faz um lanche, que é pão novamente. Aí é farinha, né? Aí de
Na hora do almoço é feijão, com arroz, um pouquinho de proteína. Aí novamente na tarde para bolar um pouco pão novamente, né, com sanduíche, mascarando um pouco o sanduíche natural e no final do dia a gente tem um alto índice glicêmico aí na carga dessa dieta, né, desse paciente. Então isso não é uma boa forma de fazer um emagrecimento, né, que a maioria da população segue hoje. O que eu falo e o que eu indico para meus pacientes hoje, tipo, uma proteína de manhã cedo, com uma boa sensibilização, né? E frutas, né? Principalmente o abacate, o morango, que tem baixo índice glicêmico, essas duas, né? Você já come pão todo dia, pão e leite, por que não fazer esse tipo de alimentação pela manhã? Porque o nosso organismo está em jejum pela manhã, então não está acostumado a receber, não está, nossos ancestrais, né? A gente tem o nosso genoma, então nossos ancestrais não recebiam essa carga glicêmica de manhã cedo. Então, acho importante a gente começar com alimentos leves pela manhã. Doutor Rui, como é o trabalho do endocrinologista com outros profissionais, como nutrólogo, nutricionista, mesmo um cirurgião gástrico? Exatamente. Nós não podemos viver sem eles, vamos dizer assim. Né? Eu trabalho na clínica Cibele Magalhães, o doutor tem a clínica Bem-Estar, né? E é um grupo. E sem a nutricionista, o nutrólogo, porque muito embora o valor calórico total da dieta seja o mais importante, quer dizer, você vai perder peso depois e manter o peso perdido depois de um ano, qualquer que seja a dieta, mas o valor calórico da dieta tem que ser menor do que você vinha ingerindo, para poder causar o déficit, né? Então, hoje, nas conversas que a gente tem, a gente trabalha em grupo, e embora a gente tenha certas paradigmas, né, a individualização, como o colega falou, do tratamento é fundamental. E hoje eu queria ressaltar aqui a chamada dieta do Mediterrâneo, né, que é a dieta rica em determinados certas gorduras que fazem bem para o coração, né? Como você falou, o abacate, o peixe, as amêndoas, a castanha de caju, castanha do Pará, azeite de oliva extra virgem, isso é importantíssimo na salada. Isso diminui em cerca de 30% risco cardiovascular. Então, está sendo muito utilizada no que concerne a isso, é o que ele falou, que os nutrólogos hoje, a função da função do alimento. Embora a gente tenha que ver o valor calórico total de dieta, mas cada alimento tem um fator importantíssimo. E no caso, o azeite de oliva, essa dieta do Mediterrâneo, é muito boa para o coração. Doutor Regis Júnior, uma pergunta do Francisco Souza, um morador do Maiobão, quer saber o seguinte: ele começou musculação, ele precisa tomar suplemento? Não, basicamente não. Depende do tipo de atividade física que ele está iniciando, se ele é um paciente sedentário ou não é sedentário, se ele quer fazer uma prática de atividade física um pouco mais avançada, mas necessariamente a gente precisa analisar a parte bioquímica dele, fazer toda a avaliação dele da parte de biopedância médica, para realmente saber se ele necessita ou não desse aporte de suplementos alimentares. Entendeu? Mas não logo indicar logo de cara o suplemento alimentar sem ele passar por um profissional habilitado. E ele também pergunta se gordura se transforma em músculo. A gordura não, a gordura a gente pode utilizar ela como fonte de energia, né, pelas nossas células, entendeu? E consequentemente a gente diminui o percentual de gordura corporal e ganha percentual em massa magra, de qualidade. A gente queria agradecer então a sua presença hoje aqui no Bom Dia, no nosso quadro de saúde. Doutor Rui, muito obrigado também. Obrigado.